Pessoal, tudo bem? Vamos lá resolver os exercícios aí. A gente falou sobre planejamento. Vou continuar ainda, a gente tem mais alguns aspectos para falar sobre planejamento, mas vamos resolver exercícios para fixar bem isso. Bem, então começando aí, o plano de ensino, diz lá, o plano de ensino é um roteiro das unidades didáticas para o professor ministrar as aulas. Desse modo, o plano de ensino deve ser composto por... Então, como nós vimos, gente, ele deve ser composto por objetivos gerais, avaliação, princípios do professor, questões para a prova, nada a ver. Ele deve ser composto por tempo, metodologias, biblioteca, atividades extraclasse, calendário, por justificativa da disciplina, objetivos gerais específicos, conteúdos, tempo, metodologias e avaliação. Beleza, está aqui. Aqui a gente está falando dos elementos do plano de ensino, né, que compõem o plano de ensino com base no Libânio, letra D. 2. Acerca do planejamento escolar, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, primeiro, é um processo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas, tendo em vista a elaboração de um plano ou projeto para a instituição. Está certo isso, gente? Então, é um processo de conhecimento e análise da realidade escolar. Ó, planejamento escolar, que a gente está falando de planejamento escolar no geral, tá? Planejamento escolar, para que serve o planejamento? Justamente para nós podemos orientar o trabalho. Então, está certo. É um processo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas, tendo em vista a elaboração de um plano ou projeto, sendo que o plano ou o projeto vão representar aí o instrumento ou o guia para a ação. Que tipo de ação? Uma ação qualquer? Não, para uma ação consciente, tá? Para uma ação racional. Tá certo? Então, a 1 correta. 2. Toda organização precisa de um plano de trabalho que indique os objetivos e os meios de sua execução, superando a improvisação e a falta de rumo, com certeza. Então, a 2 também está correta. Lá na prova, você tem certeza que a 1 e a 2 estão corretas? Tá, então, você já tira o que tem que tirar aqui, né? Porque, de repente, você já achou a resposta e já pode ir para a próxima. 3. Racionalização de recursos humanos, físicos, materiais, financeiros, criando e viabilizando as condições e modos para realizar o que foi planejado. Então, planejamento escolar trata-se disso, de racionalização de recursos humanos, físicos, materiais, financeiros, criando e viabilizando as condições e modos para realizar o que for planejado. Quando a gente fala de racionalização de recursos, nós estamos falando de como que nós vamos utilizar esses recursos, né? Como esses recursos devem ser devidamente utilizados. No entanto, pessoal, essa 3 aqui está errada, tá? Ela está errada. Porque, inclusive, essa questão está baseada no Libânio. O que ele vai nos ensinar é que existe uma racionalização de emprego de meios e recursos disponíveis. Ok? De meios e recursos disponíveis. Principalmente essa parte dos recursos humanos, isso aqui ficou um pouco complicado, porque a gente torna o sujeito ali um mero objeto da prática de planejamento, quando na verdade ele precisa ser o sujeito crítico que apresenta intencionalidade. Então essa está incorreta, logo não pode ser todas. E aí 4, o planejamento é considerado pedagógico
porque formula objetivos sociais e políticos e meios formativos para dar uma direção ao processo educativo. Tá certo. Só que assim, ele também é político, né? Ele também, o planejamento tem uma natureza política justamente por isso, porque ele também está preocupado com objetivos sociais. Mas ele é pedagógico no sentido de que existe ali uma necessidade de nós ajustarmos a prática educacional para alcançar os resultados que nós queremos no âmbito da educação, né? Da prática de ensino, etc. Mas, se a questão disser que o planejamento ele tem uma natureza político-pedagógica, na perspectiva crítica, está correta também, é o que os autores críticos trazem. Então, todas não 1, 2 e 4. 3. Questões de certo e errado. A respeito do planejamento e da didática, julgue o item abaixo. O planejamento eficaz deve ser um instrumento rígido e absoluto para direcionar a prática docente. Depende, né? Nessa perspectiva crítica que a gente analisa normalmente o planejamento, não, está errado. Mas se nós falarmos, por exemplo, de um planejamento na educação tecnicista, que tem uma aproximação muito grande dos padrões de trabalho, de busca por eficiência que são aplicados nas empresas, por exemplo, aí estaria correta. Tá? Então, o planejamento lá na educação tecnicismo é um instrumento rígido e absoluto para direcionar a prática docente para garantir eficiência. Ele é rígido e absoluto porque ele é praticado por especialistas, ele é construído por especialistas, então o plano de trabalho ele é construído por especialistas, e as subjetividades, o excesso de subjetividades, de eu penso isso, eu acho aquilo, de participação das pessoas, isso é eliminado justamente para garantir eficiência. Então, no caso, se fosse educação tecnicista, sim. Por uma educação crítica, não. Ainda, atualizar o conteúdo e facilitar a preparação de aulas são funções do planejamento escolar. Tá certo, óbvio. Então, o tempo todo nós estamos... O que o professor, como eu já falei nas aulas para vocês, o professor que, primeiro que é imprescindível planejar, tem que planejar, né? E o que o professor faz quando ele planeja o tempo todo? Ele cria e recria a didática. Então ele constrói um caminho e atualiza esse caminho. O professor está sempre mais antenado à realidade a partir do planejamento. Eu, por exemplo, costumo dizer que o planejamento faz inclusive essa mediação entre o professor e a realidade educativa, abrangendo aquilo que acontece fora da escola também, porque quando o professor planeja, ele se preocupa em olhar aquilo que está acontecendo também fora da escola, para que ele possa organizar bem a prática educativa. Então o planejamento acaba sendo um mediador nessa relação entre professor e o que está acontecendo fora. Por isso que ele ajuda o professor a atualizar também o conteúdo, não é? Vamos lá. Questão 4. Libânio, em Didática, afirma que o planejamento requer do professor. Requer o quê? Consulta a outros livros didáticos da disciplina e manter-se bem informado sobre a evolução dos conhecimentos específicos da matéria e sobre os acontecimentos políticos, culturais, etc. Quando ele fala consulta a outros livros didáticos, é porque o livro didático é um recurso muito importante para o Libânio, mas ele não deve ser o único. Então, os autores dizem assim, livro didático é um recurso e não o curso. Então, ele entra no planejamento, mas é importante que o professor não fique dependendo de um único livro didático. Normalmente, as escolas, quando seguem métodos, compram métodos de ensino, o professor fica refém da apostila. Então, essa é a minha apostila, ele dá aula, ele faz tudo com base naquela apostila. E isso acaba se tornando um grande problema para a prática educativa. Então, é a partir do planejamento que a gente vai tornar essas referências mais plurais. Parece que essa aqui já está certa, né? Vamos ver as outras. B. Compreensão parcial das relações entre a educação escolar e os objetivos sociopolíticos. Então, o parcial está errado. Noção básica da metodologia escolhida para o seu trabalho. Noção básica não, isso aqui, gente, o professor
o professor tem que desenvolver uma competência técnica muito aprofundada. O que é a competência técnica? Então, a competência do professor ela é multidimensional. O professor tem que desenvolver competência política, ética, estética. Né? Se nós lemos lá a Terezinha Rios, a gente vai ver todas essas dimensões, inclusive técnica ou técnico-pedagógica, que é a capacidade de ensinar, de desenvolver a metodologia boa, que condiz com as necessidades dos alunos, desenvolver capacidade de planejar, clareza com relação ao que ensina, capacidade de pesquisa, de transmissão, então de gestão de turma, isso tudo faz parte da competência técnica do professor e a metodologia está dentro disso. Tá? Então não basta uma noção básica. Conhecimento restrito dos programas oficiais. Restrito não, conhecimento abrangente dos programas oficiais, não é? Então é a A. 5. Planejar significa clarear desejos, ou seja, definimos com clareza e precisão os resultados que desejamos obter. Na escola, infelizmente, planejamento tem sido sinônimo de preenchimento de formulário. No início do ano letivo, usualmente, as escolas, através de seus diretores, coordenadores, supervisores, exigem que seus professores façam o planejamento do ensino do ano letivo. Beleza. Então, é distribuído um formulário que contém várias colunas. Vejam lá, ó, formulário, né? E aí o professor vai preencher objetivos, conteúdos, atividades de ensino, tempo, atividades de avaliação. Usualmente, esse formulário, na semana pedagógica, começa a ser preenchido pela coluna dos conteúdos. O professor vai lá, quais são os conteúdos que eu vou ensinar? Através de uma transcrição do índice do livro didático. A seguir, os objetivos são inventados em conformidade com os conteúdos, e assim por diante. Sendo que primeiro, gente, é importante ter objetivos para depois ter conteúdos, né? Então, a didática consciente e crítica, primeiro tem objetivos. Bom, então é esse o aluno que eu quero formar, então que conteúdos eu vou ensinar para formar esse aluno? Beleza? O correto seria isso. Isso significa preencher formulário e não planejamento. Tá? Então vejam o que o Lucchesi diz, que ele diferencia o que é burocrático, uma prática burocrática e uma prática crítica e consciente. Aqui nós temos uma mera burocracia. Tá bom? Então, para o autor, planejar significa o quê? Definir o que se quer, do que se quer obter como resultado positivo. Tá? Então, aqui já acertou. Para o autor, planejar não é simplesmente preencher formulário. Quando ele fala definir o que se quer, nós temos aqui pelo menos duas coisas. A intencionalidade, ou seja, o professor quer alguma coisa, ele tem a intenção. Então, existe a intencionalidade e existe a autonomia. E nós podemos colocar um terceiro elemento aqui, que tem uma natureza ética, que é a responsabilidade. O professor não abre mão do planejamento e de colocar em prática sua intencionalidade e autonomia, porque isso diz respeito à responsabilidade que ele tem com a formação do seu aluno, tá? Beleza. Então, aqui, por exemplo, delimitar o desenvolvimento curricular em semanas, isso aqui é tudo questão burocrática, organizar os conteúdos de maneira crescente. Nada disso vai fazer a diferença. O que é realmente importante para o ato de planejar é isso, é a demonstração da intencionalidade, o exercício da autonomia e a consolidação da responsabilidade, tá bom? Isso tudo aqui são meros detalhes. 6. Procedimentos de ensino. Procedimentos de ensino são ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que lhes possibilitem modificar sua conduta em função dos objetivos previstos. Maravilha! Considerando a efetividade do planejamento, os procedimentos de ensino devem, então, eles devem ser repetitivos, gente? Não. Devem estar coerentes com os objetivos propostos? Parece que sim, não é?
Ser estáticos? Não. Servir de estímulo à execução do aluno, que se refere à reprodução de conteúdo? Não. Evitar desafios? Nada a ver. Então está aqui, ó, deve estar coerentes com os objetivos propostos. Então, quando nós estamos ali definindo procedimentos de ensino, óbvio, nós temos 3 elementos que o Libânio chama de elementos fundamentais ou essenciais da didática, que são os objetivos, os conteúdos e metodologia. Então, quais os objetivos eu preciso alcançar, que conteúdos eu vou ensinar para alcançar esses objetivos e como eu vou alcançar, que no caso seriam os procedimentos de ensino que tem a ver também com a metodologia que será aplicada, tá bom? Então, eles precisam ser coerentes, obviamente, sempre aos objetivos propostos, porque primeiro nós definimos os objetivos. 7. Não são componentes de um plano de ensino, gente. Então, frequência de aluno. Frequência do aluno, será que é componente de plano de ensino? Registro das avaliações individuais. Desenvolvimento metodológico, objetivos específicos. Então, aquele que é o que não entra no plano de ensino. Frequência dos alunos não, né, porque a frequência é algo do dia a dia. Então, aqui é 1. E registro das avaliações também não, porque também é algo que primeiro eu tenho que realizar a avaliação para depois fazer registro. Então, no plano de ensino, nós temos o que nós vamos fazer em um bimestre, em um semestre, em um ano letivo, são as previsões. Ali eu tenho como que eu vou desenvolver a metodologia e quais são os objetivos específicos a serem alcançados, o que não tem 1 e 2. Né? Então, quais estão corretas, no caso, que não tem no plano de ensino, 1 e 2. 8. Pode-se afirmar que o planejamento sempre faz parte do nosso cotidiano, porque, de forma explícita ou não, sempre estamos planejando. Na discussão sobre a organização da escola, da prática do professor, é comum se referir ao plano, ao ato de planejar e ao planejamento. E aí a gente tem que ligar aqui, né? Fazer a correlação. Planejamento, planejar e plano. Vejam que o planejar está aqui no infinitivo, tá? O ato de planejar. Então, aqui, por exemplo, o A é um processo de reflexão. É um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, de previsão de necessidades e de racionalização de emprego de meios e recursos disponíveis. Olha aqui a definição que nós trabalhamos na questão anterior, ó. Racionalização de emprego de meios e de recursos disponíveis. Tá? E aí, o que nós temos nesse A? Planejamento, planejar ou plano? Planejar, não é? Aqui o ato de planejar. Então, aqui é o 2A. B, é o documento. Agora vejam que ele é um documento, ele é um instrumento, ele é guia para a ação. É documento que diz o que vai ser feito. Não é? Documento que diz o que vai ser feito. Guia para a ação. É o plano. Plano é o documento, é o fruto, é o produto do planejamento. Então, 3 é B. É o processo que deve partir da realidade concreta, tanto dos sujeitos quanto do objeto de conhecimento e do contexto em que se dá a ação pedagógica, o que implica em o educador conhecer a realidade com a qual vai trabalhar. Então, aqui é o planejamento, processo de planejamento. Beleza? Então, ficou A1, vamos ver se a A dá certo aqui. A 2 ficou A, 3B, 1C, é isso aqui mesmo. É a A. Legal essa questão, por quê? Porque ela já te dá as definições, né? Então, você já tem aí as definições bonitinho. O que é planejar, o que é planejamento e o que é plano, como uma excelente revisão. Questão 9, gente. Os conteúdos escolares são um dos itens mais importantes na elaboração dos planos de ensino. Sobre esse tema é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. Os conteúdos programáticos devem ser elaborados a partir dos objetivos. Matou. Então não é primeiro eu coloco os conteúdos, depois eu vou lá correr atrás dos objetivos. Então, primeiro os objetivos, e aí a partir dos objetivos é que nós definimos os conteúdos programáticos.
Resolveu, ok? Os conteúdos programáticos são considerados significativos quando deles partem os objetivos? Não, já vimos que é o contrário. Os conteúdos programáticos devem ser elaborados de acordo com a organização do livro didático a ser utilizado pela escola? Nada a ver. Seleção dos conteúdos programáticos deve considerar sua significação para o professor e os recursos que tem disponível para o ensino e para o aluno, não? Então, é a A. 10. Vamos lá. O processo de planejamento permite ao professor organizar antecipadamente a ação didática, contribuindo para a melhoria tanto do trabalho docente quanto discente. É uma das atividades básicas da qual depende, em grande parte, o êxito da ação docente. É o planejamento didático. Segundo o Fusari, que é o José Sergio Fusari, o preparo de uma aula comprometida com a efetiva aprendizagem do aluno envolve um conjunto de procedimentos ligados diretamente à competência técnica e ao compromisso do professor. Estes procedimentos, portanto, envolvem o saber do professor, o saber fazer e sua atitude frente ao trabalho como educador. Por isso que a gente diz que quanto mais o professor planeja, quanto mais o professor participa de reuniões coletivas sobre planejamento, mais ele amplia suas experiências e a sua profissionalidade. Mais conhecimento o professor constrói sobre a prática educativa. Não se refere a um dos procedimentos conforme o exposto. Então, uma questão bem tranquila, né? Qual que não se refere? Conhecimento concreto do aluno. Então, para planejar, é interessante nós temos conhecimento do conhecimento concreto do aluno? Sim, não é? Conhecimento de procedimentos básicos e coerentes com a natureza dos conteúdos. Então, dependendo dos conteúdos, como eu vou ensinar? Como que eu vou proceder? Eu não ensino todos os conteúdos da mesma forma. Então, tá certo também. Conhecimento de procedimentos de avaliação, que avalia a consecução dos objetivos? Com certeza. Avaliação inicial, processual, final, né, com funções diagnóstica, formativa, somativa. Conhecimento do valor da interação professor-aluno como elemento desvinculado da aprendizagem? Não. A relação professor-aluno, a interação professor-aluno é justamente para que a gente possa garantir a melhor aprendizagem. Então, é um elemento vinculado à aprendizagem. Logo, essa está errada. 11. O ato de planejar é um ato decisório de maior importância e efetivado dentro de um projeto coletivo, olha lá, e institucional. Analise as afirmativas abaixo. Então, o planejamento permite a reflexão sobre as atividades anteriores, considerando o diagnóstico realizado para melhor desempenho educacional. Tá certo, não é? Então, o planejamento permite isso mesmo. Reflexão sobre as atividades anteriores, o que já foi feito, o que precisa melhorar. Considere esse diagnóstico realizado para replanejar e melhorar o desempenho educacional. O planejamento do ensino, ou seja, o planejamento da atividade docente propriamente dita, necessita ser precedido de um projeto pedagógico ou de um projeto curricular institucional, com certeza. Porque, gente, dentro da instituição, nós temos que ter uma coisa que é muito importante, que é coerência. Então, dentro do projeto pedagógico ou do projeto curricular institucional, a gente tem ali os valores, as concepções de ensino, de educação, de aluno. Nós temos aquilo que é a base teórico-filosófica da instituição. E no planejamento de ensino, o professor respeita isso. Essas convicções que foram alcançadas coletivamente no projeto maior da escola, elas são transmitidas para o planejamento de ensino. Elas são a base para o planejamento de ensino. Ainda, no projeto pedagógico, a gente tem um diagnóstico da realidade, do contexto daquela escola. O professor olha para esse contexto para fazer o seu planejamento de ensino também, para que ele esteja vinculado àquela realidade, não é? Então, está correto. Terceiro, o planejamento não é um ato de preencher formulários, mas sim um ato de decisão na prática docente para o alcance dos objetivos da aprendizagem. Sim, o que eu vou ensinar, né? Por que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, quando eu vou ensinar. Então, isso tudo são
perguntas a serem respondidas, faz parte do processo de decisão. Ainda, o planejamento isolado e diversificado de cada professor possibilita a formação de um corpo individual e semelhante, que é fundamental e necessária dentro da escola. Tá? Então, o planejamento isolado e diversificado de cada professor possibilita a formação de um corpo individual e semelhante, que é fundamental e necessária dentro da escola. Que nós estamos falando de planejamento isolado, quando, no fundo, a gente quer isso aqui, né? O estímulo ao planejamento coletivo. Então, essa aqui é falsa. Ele não possibilita. Aliás, se possibilitar, né, aqui dentro do aspecto da formação de um corpo individual semelhante, pelo menos nós podemos dizer que não é necessário, não é fundamental, né, dentro da escola. Pode até possibilitar. O planejamento considera os resultados da aprendizagem para verificar se a didática e os procedimentos utilizados em sala de aula foram adequados. Sim, porque o planejamento não é, como os autores vão dizer, o planejamento é algo permanente. Você não planeja uma vez só e só reproduz e executa depois, né? Ele é permanente. Então eu planejei, executei, avaliei, replanejei. Faz parte dessa característica permanente, constante. Logo, está correto. Então, só uma falsa, ficou a letra B. Só essa aqui falsa. 12. No livro Repensando a Didática, Lopes discute o planejamento do ensino numa perspectiva crítica de educação. Em relação ao planejamento do ensino nessa perspectiva, é correto afirmar que, então vamos lá, os conteúdos a serem trabalhados não apresentam conexões significativas com as experiências de vida dos alunos? Não, eles devem, porque vejam, ó, numa perspectiva crítica, gente, se fosse numa perspectiva tradicional, liberal, aí não teria necessidade, mas numa perspectiva crítica, aquilo que eu ensino tem que estar vinculado à prática social, à vida dos alunos, aos seus interesses, etc. Entre suas principais diretrizes está a priorização da busca da unidade entre teoria e prática, justamente. Teoria e prática são coisas diferentes? Sim, mas indissociáveis. Então, eu não vou só ensinar a teoria para formar aluno intelectual, como a educação tradicional. E eu não vou ensinar só a prática e fazer o aluno participar de um ensino pragmático, de atividades pragmáticas, ter uma formação pragmática desvinculada da teoria, como, por exemplo, sugeriram os escola-novistas. Nós precisamos dessa unidade entre teoria e prática, por quê? Porque a unidade entre teoria e prática forma aquilo que Marx chamava de praxis, que é a capacidade de agir de forma coerente, fundamentada e consciente na realidade. Então eu preciso adquirir conhecimento e colocar esse conhecimento em prática de forma crítica, logo teoria e prática são necessários, né? É a B. 13. Planejar significa elaborar plano ou programar. Sobre a aplicação desse conceito na prática pedagógica, é correto afirmar que... letra A, pessoal. A importância do planejamento restringe-se a uma exigência de legislação? Não. Não é porque a legislação cobra. É porque o professor, lembra? O professor ele tem intencionalidade, ele faz questão de exercer sua autonomia e ele se vê responsável pela formação do aluno. Então, o planejamento é fundamental para que ele tenha o melhor resultado. O planejamento possibilita ao professor manter a rigidez necessária? Não, ele precisa ser flexível. Ainda que ofereça vantagens, o planejamento não influencia na definição e ordenação dos objetivos pretendidos? Lógico que influencia. Então, e obviamente na estruturação e direcionamento. É óbvio, gente, que existem objetivos gerais para a formação dos alunos, que estão na LDB, nas diretrizes, na BNCC. O professor não tem como abrir mão disso. Esse objetivo formar o sujeito, por exemplo, participativo, formar o sujeito com base nas 10 competências gerais da BNCC. Isso eu não quero, não tem como abrir mão disso. Porque o nosso sistema de educação entende que esse é o cidadão que nós temos que formar. No entanto, existem também objetivos específicos, não é? E o professor, dentro da sua matéria, da sua disciplina, daquilo que ele vai trabalhar, ele precisa elaborar muito, ele precisa ter consciência de quais são os objetivos específicos que serão alcançados
para que ele possa estruturar toda a prática, definir, selecionar conteúdos, metodologias, para que esses objetivos também, assim como os gerais, sejam alcançados. Acontece que os objetivos gerais são alcançados ao longo da educação básica e os objetivos específicos são alcançados em prazos menores. Eu tenho os objetivos específicos da aula, que o professor alcança na aula, e eu tenho os objetivos específicos da disciplina que o aluno alcança no decorrer de um ano letivo, né? D. Construir um planejamento bem elaborado e alicerçado nos documentos que norteiam a educação é suficiente para garantir a aprendizagem? Não. Então, a gente sabe que não, porque a avaliação, o replanejamento, isso tudo também aparece como necessário. 13. Toda ação pedagógica é intencional e influencia a formação do educando. Por isso, precisa ser planejada pelo professor, ainda que no decorrer das aulas sejam necessárias adaptações. Correto? Então, essa é que está correta, é aí. Bom, nós já estamos com 31 minutos, o vídeo ficou bem longo, mas eu vou fazer uma pausa e já voltamos para dar continuidade aí nesses exercícios, ok? Até daqui a pouco.